Olá, boa tarde. Meu nome é Ângelo Campos, sou professor de filosofia e venho com todo prazer compartilhar com vocês essa abordagem inicial em uma aula temática com essa proposta, a evolução do pensamento filosófico ao longo da trajetória humana. Eu compartilhar com vocês algumas ideias através de alguns slides para que vocês possam acompanhar com pequenos textos e imagens o conteúdo que eu selecionei para vocês. Claro que é um conteúdo bastante resumido, mas eu vou seguir uma linha de orientação e de reflexão que eu espero que no final, até o final, vocês tenham conseguido captar o teor, a mensagem, a significação do pensamento filosófico nessa sintonia com a formação artística. Então, eu vou iniciar o compartilhamento de tela e tá aqui então. Ok, o nosso tema, né? Nossa disciplina, História do Pensamento Filosófico, professor Ângelo Campos. E o nosso tema é esse, a evolução do pensamento filosófico ao longo da trajetória humana. Com essa temática, nós vamos transitar por um caminho aqui do conhecimento filosófico, que já é construído em termos conceituais há pelo menos 2.500 anos, mas em termos de pensamento, em termos de imaginar o que seria a trajetória humana desse pensamento, isso se perde na noite dos tempos, né? Isso vem de longos projetos humanos da antiguidade, dos quais nós temos pequenos vestígios, pequenos fragmentos, com os quais podemos construir uma história nesse sentido, né, da evolução desse pensamento. E eu preparei um pequeno programa qual é possível abordar pelo menos três ideias essenciais. A primeira delas é uma introdução histórica, onde nós vamos abordar os primórdios dessa trajetória do pensamento humano. Num segundo momento, eu vou tratar de uma evolução simbólica, apresentando para vocês o que seriam as cosmovisões filosóficas. No terceiro momento, caminhando para o final, eu abordo uma breve relação entre o teatro e a filosofia. Por fim, eu apresentarei para vocês algumas referências essenciais que constam no projeto de nosso curso, né? Então, iniciando a nossa aula, com essa introdução histórica, vamos falar dos primórdios da civilização humana, onde o que se ressalta é luta pela sobrevivência, desconhecimento de si, desconhecimento do mundo e do outro, inocência do dever, o homem em um estado de protoformação, ausência de informações pertinentes e um passado romântico da humanidade. Comento brevemente: luta pela sobrevivência, desconhecimento de si e desconhecimento do mundo e do outro. Isso também é uma referência a nós próprios, né? Quando nascemos, nossa existência individual, ela quase que reproduz um aspecto dinâmico do que a gente pode pensar que seja a própria luta pela sobrevivência e o desconhecimento de si, do mundo e do outro, da humanidade nos seus primórdios, né? A ideia de inocência do dever é o não saber, a noção de passagem de tempo, é o não saber do futuro, é o não saber do sentido da própria existência. Então, imaginamos, né? Criamos contos e fábulas e simbolismos para tentar conter a nossa noção de temporalidade. O homem em estado de protoformação, o homem aqui em itálico, porque representa, do ponto de vista antropológico, né, a humanidade que a gente fala, a humanidade que construiu cultura, que construiu civilização, nos primórdios mais distantes, mais afastados vamos chamar do Homo sapiens, né? Isso está em protoformação, ou seja, estamos construindo essa noção de primórdios a partir de pequenos fragmentos
que nos são oferecidos pela história, pelos vestígios, pelo trabalho da arqueologia, né? De todo modo, com todo o esforço que nós temos no mundo contemporâneo, né? Nós ainda podemos dizer que estamos diante de uma ausência de informações pertinentes e, de fato, não tendo informações pertinentes, 100% confiáveis, não temos, digamos, a peça-chave do quebra-cabeça da origem, né, e do destino da humanidade. Então, isso nós podemos dizer de um passado romântico da humanidade. Romancear o passado mais distante é uma maneira de ver positivamente, de ver com olhos luminosos o que teria sido o nosso passado mais distante, né? Então, em termos aqui de vestígios, eu vou apresentar para vocês uma figura que é clássica, que é conhecida, chamado Homem-Pássaro, que é uma pintura rupestre, né? Encontrada na caverna de Lascaux, na França. Essa pintura é datada em aproximadamente 17 mil anos e são estudos recentes, estudos realizados no século XX por astrônomos e matemáticos que mostram que os nossos ancestrais construíram uma simbologia, né, nas três figuras que aqui aparecem: o xamã adormecido ou o homem-pássaro, um cajado com um pássaro aqui embaixo, um pássaro na sua ponta, e o touro ou o bisão, né? Essas três figuras têm um destaque sutil, no qual os olhos de cada uma das figuras representam posições exatas de três estrelas que são observadas no hemisfério norte, chamado Triângulo de Verão. Elas formam, de fato, essa imagem de um triângulo, né? Claro que do tempo em que a pintura foi feita para o tempo atual, a observação tem uma ligeira modificação na sua posição, mas ela realmente forma um triângulo chamado Triângulo de Verão, observável no hemisfério norte, né? Não para aí o tipo de referência que podemos fazer, mas a figura apresenta esse detalhe curioso. É um pênis ereto, então isso representa que o xamã está adormecido, que ele sonha. É através do mundo onírico que se faz essa representação. Ele sonha com a caça e com as indicações que ele precisa para oferecer conhecimento à sua tribo, à sua comunidade, conhecimento esse que é essencial para a sobrevivência. Então, aqui numa figura rupestre, nós encontramos várias relações sobre o pensamento humano. Já estamos dizendo assim que nos primórdios o homem já contempla o céu e ele constrói uma imagem de si e do mundo na Terra para tentar com isso, organizar a sua vida social. Aqui eu pego uma outra referência que vem da África, foi encontrada nos anos de 1960, no Congo belga. É, é um osso de um babuíno, tem apenas 10 centímetros de comprimento, porém ele tem uma série de incrustações que são interpretadas como incrustações numéricas. Ele tem três colunas de ranhuras divididas em forma de números, né? Então, as três colunas são interpretadas como um calendário lunar. Assim, os arqueólogos e os estudiosos desse tipo de artefato entendem, né? Na ponta existe um cristal incrustado que faz pensar que era um objeto ritualístico, mas o fato de que essas incrustações têm relações numéricas precisas faz também surpreender, porque de um passado muito distante, coisa cerca de 25 mil anos, né, a datação possível do objeto, o homem pensa e raciocina já matematicamente. Do ponto de vista arquitetural, existe não somente esta, mas inúmeras outras vilas encontradas no continente africano. Tem também um padrão chamado padrão fractal na construção. Isso aqui é uma vila. Cada parte aqui representa uma casa, uma moradia. Elas vão aumentando de tamanho ao longo do círculo, né? Da entrada para o fundo elas se tornam maiores. Porém, há algo curioso, que cada residência tem a exata representação do todo. Eu vou colocar a imagem aqui numa versão gráfica para que se perceba que cada casa reproduz exatamente a mesma figura do todo. Esse é um tipo de padrão encontrado em dezenas, na verdade centenas,
de vestígios arquiteturais, de moradias, das sociedades africanas primitivas, ditas primitivas, né? Esse padrão ele representa também aqui no centro um altar. Então é um padrão de uma sociedade voltada para vínculos religiosos, vínculos com o sagrado, né? Eu selecionei esta imagem pela semelhança, não somente visual, mas da semelhança de construção com os fractais, que são estruturas utilizadas desde 1975 pelo pesquisador chamado Mandelbrot. E esse fractal ele é bem parecido com essa vila, né, com essa arquitetura, e cada pequena parte do fractal tem essa característica de reproduzir o todo. Então ele é autorreplicante, né? Se a gente pudesse ampliar essa imagem infinitas vezes, a cada detalhe ela formaria a própria imagem, o próprio todo, né? Então isso é uma coisa do século XX que faz uma referência a esse eco do passado mais distante. Caminhando aqui, então, nós chegamos a uma segunda abordagem sobre a trajetória do pensamento filosófico, né, que a gente possa chamar a trajetória do próprio pensamento humano, a história das ideias, com a construção de cosmovisões. Eu selecionei 5 das mais importantes. Elas são construídas ao longo dos últimos milhares de anos, quando o homem começa a dialogar, contar histórias a partir dos mitos. Os mitos carregam alta competência de significados, uma vez que surge na Grécia clássica, né, a chamada passagem do mito ao logos. Veremos isso com muito mais detalhes em outras ocasiões, mas a construção de uma metafísica, de uma cosmovisão metafísica, nada mais é do que uma assimilação do mito na forma de um conceito que possa ser questionado, perguntado, debatido, estudado e até mesmo contestado, mas isso forma um primeiro sinal da construção das ideias no seu sentido conceitual. Ao longo do tempo, as ideias, os conceitos da metafísica serão transformados em uma interpretação lógica, formarão as bases e os vestígios da construção científica. Ao longo de toda essa trajetória, nós construímos uma noção de ética, que o mundo contemporâneo é muito carente, né? A parte da filosofia da qual o mundo contemporâneo é mais carente, e também uma antropologia, que é um estudo sobre o ser humano, é uma autorreflexão sobre quem somos nós. Eu preciso deixar claro aqui um detalhe significativo da história da filosofia, porque nós não podemos partir para o estudo dessa disciplina com um olhar convencional ou positivista do ponto de vista da interpretação linear. A história da filosofia não segue exatamente um padrão linear, ela segue, melhor dizendo, um padrão, um padrão recursivo. A gente pode chamar de padrão circular, ou padrão não linear, é um padrão recursivo. A gente pode partir de qualquer uma dessas cosmovisões que no estudo dela, por exemplo, no estudo da ética, nós encontraremos a metafísica, no estudo da antropologia, nós encontraremos o mito, no estudo das ciências, nós encontraremos a ética, de modo que a gente pode dizer que a unificação de pelo menos duas cosmovisões é suficiente para garantir o que se chama de pensamento filosófico. Mas isso se dá em um processo recursivo e a gente pode dizer que é não linear. Em certa medida, isso ocorre simultaneamente quando refletimos, quando estudamos a história das ideias, né? Então, essa tela é muito importante, significativa, por isso eu vou avançar explicando cada uma delas com algumas palavras, algumas imagens, né? A primeira delas é o mito. Trouxe aqui a representação de Homero, é um senhor representado cego e precisa de um guia, carrega em suas costas ali uma lira, uma harpa, porque o mito trata-se de um cântico e é também uma narrativa, né? O mito das cosmovisões, é considerado a mais completa, a mais perfeita expressão do diálogo humano, né? Da fala, do canto. Ele propõe o rito, narra a história da origem de todas as coisas.
O mito, ao mesmo tempo, torna tudo fonte de inspiração do sagrado e é a expressão humana do mistério. Eu trago uma representação de um mito muito antigo, um mito narrado na Suméria, na epopeia de Gilgamesh. Então aqui eu tenho uma representação de Gilgamesh e Enkidu, os dois personagens principais da história. Diante da morte de Enkidu, Gilgamesh sai numa longa peregrinação em busca da imortalidade. Esse tema, ele é um tema que circula praticamente em todas as culturas do Mediterrâneo e ele reverbera no Egito, na história do faraó Osíris, né? Na história de Ísis e Osíris e de seu filho Horus. Trata-se de uma história de cunho profundamente espiritual, que narra a ideia da imortalidade, da ressurreição, mas, sobretudo, narra a perspicácia dessa divindade chamada Horus, cujo próprio nome significa contemplação, dado o alcance que ele alcança, dado o alcance de sua visão, né? Então, essa imagem, essa recursividade que o mito traz, nós podemos interpretá-la à luz da própria formação cultural, à luz da ética, à luz da própria reflexão científica, arquitetônica e matemática. Enfim, o mito encontra relações em todas as expressões humanas, né? Uma outra história que eu trago é bem uma imagem, né? Aqui é a figura de Hermes cumprindo uma ordem de Zeus para matar um vigilante chamado Argus. Observem que nas pernas e nos braços e no corpo de Argus tem essas imagens aqui que são olhos. Argus era um personagem que tinha 100 pares de olhos, portanto ele vigiava tudo que ocorria e numa ocasião ele vigia uma artimanha de Zeus, e Zeus manda que ele seja sacrificado. Como ele era obediente a deusa Hera, após o seu sacrifício, Hera, por gratidão, retira os seus olhos e os coloca na cauda do pavão. Com esse tipo de narrativa, os gregos intuíam a sua relação com o mundo, a sua relação com as coisas, com a natureza, com os seres em geral. Cada fenômeno pode ser intuído a partir de um mito, e isso se constitui em forma de narrativas, de ritos, de danças e de cânticos. Então, o mito está na base de uma construção artística muito rica e significativa, né? De modo muito especial na história grega, temos as festividades em relação a Dioniso, deus do vinho, do teatro, né? Eu trouxe aqui as duas máscaras que representam a tragédia e a comédia, os pontos altos, né, da produção teatral antiga. E eu trago também uma pequena representação aqui, encontrada em um vaso grego, de um sujeito chamado Tespes, que é considerado o primeiro ator, porque num certo momento, numa das festividades, ele coloca a máscara de Dioniso e faz uma representação como se ele fosse o próprio Deus. Aqui embaixo está escrito Ego eimi Dionysos o Theos, eu sou Dioniso, o Deus. Com isso surge o teatro, né? Então, são belas histórias. A parte inicial do meu curso de filosofia começa exatamente com os ritos de Dioniso, tamanha a significação que eles têm não somente para o teatro, mas também para a filosofia, tanto antiga quanto contemporânea. É muito importante ressaltar esse detalhe, né? Na metafísica, quando falamos então da construção de conceitos, né, o significado dos mitos passa a ser interpretado em formações conceituais. É o pensamento em ação, por isso eu trouxe a imagem de Rodin, o pensador, porque na metafísica nós vamos tentar compreender aquilo que está além da natureza. Esse é o sentido originário da palavra, né? A metafísica apresenta-se como ciência das coisas superiores, busca compreender a realidade através de conceitos elevados. Esses conceitos são o ser, o logos e a alma. A metafísica, a partir dela, emanam-se elementos que serão abordados pelas ciências particulares. Quero frisar aqui que o ser, o logos e a alma, como três dos principais conceitos abordados na filosofia, o ser é o conceito fundamental da própria filosofia, né? É o conceito mais abrangente e também o mais difícil de ser elucidado.
não há resposta definitiva para isso. Se houvesse, não seria mais parte da filosofia, mas da ciência. O logos, propriamente dito, define a especulação científica, é a partir dos conceitos, é claro, e a alma é uma definição da própria psicologia. Então, aqui nós temos três formações essenciais que são frutos da reflexão chamada metafísica. É uma coisa originada na filosofia grega, né? Depois, nós temos aqui uma representação da lógica, é importante frisar que trata-se então de um raciocínio. Está aqui a imagem com um quebra-cabeça. As peças desse quebra-cabeça, as peças do raciocínio são logicamente construídas. Trata-se de uma técnica de argumentação que foi criada, desenvolvida por Aristóteles, né? Então, Aristóteles não havia como uma disciplina, mas como uma ferramenta. Então, chama-se de analítica nos textos de Aristóteles. Busca elucidar a formulação do raciocínio. É utilizada como ferramenta de análise dos argumentos, buscando a sua validade, a validade das conclusões. A lógica é um tipo de ferramenta que busca compreender a validade dos argumentos. Isso é bom frisar, porque através da lógica nós buscamos compreender como são construídos, como se concatenam os argumentos dentro de um padrão lógico. Isso quer dizer que os argumentos válidos, muitas vezes não, né? Os argumentos válidos não necessariamente são argumentos verdadeiros. Então é muito importante compreender isso. Embora seja uma criação da antiguidade, ela atravessa a história das ideias ao longo aí desses 2000 anos e ela foi inúmeras vezes reformulada. O pensamento de Aristóteles ainda é possível de utilizar para a interpretação de textos, isso também é uma parte importante da formação do ator. Claro, também da formação cultural, para que não se leia, por exemplo, uma notícia de jornal, um anúncio de um produto, sem analisar a validade daqueles argumentos, né? Então, introduz três princípios fundamentais que estudaremos com mais calma em outra oportunidade, que são o princípio da identidade, da não contradição e do terceiro excluído. Na análise dos argumentos, na análise do raciocínio lógico, esses três princípios funcionam perfeitamente bem. Atualmente, a gente tem que dizer isso também, o desenvolvimento científico, tecnológico contemporâneo já avançou, de modo que, a partir da descoberta dos padrões microfísicos, né, a gente não pode mais dizer que no plano microfísico esses princípios tenham mais validade. Atualmente fala-se de complexidade, de distintos campos de compreensão da realidade, e fala-se numa certa lógica de uma coisa chamada terceiro incluído. Significa que as possibilidades sim e não, além delas, existiria uma terceira possibilidade, que seria a simultaneidade da afirmação e da negação. Isso se compreende com a apresentação de inúmeros exemplos e o uso de diagramas, né? Então, está aqui uma cosmovisão. A ética, também como uma grande cosmovisão, é a ciência do bem. Procura compreender a universalidade das ações ditas boas. Através da ética, o homem reflete sobre as ações, buscando aprimorá-las. E não a ética sem metafísica, uma cosmovisão que está enraizada em uma outra cosmovisão. Buscar compreender o significado das ações boas é um desafio da ética, né? Isso é um desafio também que não deixa de ser lógico, porque ações boas devem ser analisadas segundo o contexto. Então, não é possível definir de antemão o que é uma ação boa. É preciso todo um contexto, toda uma análise de situações para definir qual seria a melhor forma de ação, né? Então, com isso, a gente chega numa última cosmovisão significativamente rica, que é a antropologia. Eu uso aqui a imagem do homem vitruviano, de Leonardo da Vinci. É uma tentativa aqui de representações muito profundas, né? Uma representação geométrica, o quadrado e o círculo, no centro do qual está a figura humana. Então, os braços esticados, e a perna reta aqui representa a medida do quadrado,
Os braços abertos e as pernas abertas representam, então, a medida do círculo. Da Vinci baseou-se nas instruções do arquiteto romano Vitrúvio, que tentava resolver o problema chamado quadratura do círculo. Era tentar construir um círculo e um quadrado cujas áreas fossem equivalentes. É um desafio da matemática. Hoje sabe-se que não há solução para esse desafio, mas a gente pode dizer que o fato de colocar o homem no centro e ter feito essa medida com muito cálculo, com muita matemática, e também porque isso representa a própria visão de mundo do Renascimento. Então, o homem é posto no centro, tanto do quadrado quanto do círculo, que aqui também representa a matéria e o espírito, né? Então, a antropologia é a imagem e a representação do ser humano. A pergunta primordial encontra resposta nessa representação. Essa pergunta é: o que é o homem? É a grande pergunta da antropologia. A partir dela que se interpreta um sonho, um fenômeno qualquer e a própria vida, né? Então, uma vez definido o que é o homem, podemos partir para uma série de definições da experiência, da vivência humana, né? Bom, o nosso tempo ele se esgota muito rapidamente. Eu preciso falar da relação entre o teatro e a filosofia. Essa imagem aqui é o famoso teatro de Dioniso, construído na Acrópole, né? Era também um local, era um santuário. Atrás do palco, lá no fundo da imagem, existiria um altar dedicado a Dioniso. Os atores faziam as suas libações, as suas meditações, os seus cânticos devocionais antes de entrarem para o palco, antes de realizarem a peça, né? Essa relação mostra uma origem comum tanto do teatro quanto da filosofia no período clássico. Demanda condições sociais democráticas. Isso é importante frisar isso, porque em épocas de ruptura de valores políticos e sociais, nós perdemos então a democracia, e quando se perde a democracia, se abala diretamente as artes e a produção filosófica, né? Isso faz com que, invariavelmente, tanto o teatro quanto a filosofia são também formas de engajamento político, invariavelmente, né? Tanto um quanto o outro, tanto o teatro quanto a filosofia, sustentam papéis críticos e uma consciência libertadora. É importante frisar que o próprio teatro de Dionísio ele não era usado somente para a realização de peças, para a realização da festividade que é o teatro, mas também, em muitas ocasiões, ele foi usado para reuniões públicas dos cidadãos, quando haviam necessidade de discutir coisas que aglomeravam uma grande multidão, né? Então, o teatro ele foi usado também como um palco de discussão social e de discussão política, né? Então, tá aí ambos, né? Filosofia e teatro têm a ver com a observação, com a contemplação, com o ser visto. E para caminhar para o nosso encerramento, eu trago uma reflexão de Nietzsche, porque ao longo da trajetória do pensamento humano, essas ideias muitas vezes foram perdidas e em outras foram retomadas, resgatadas. Nietzsche é um pensador de profunda crítica à cultura moderna, ele resgata uma grande parte do pensamento, especialmente ele recupera o sentido dionisíaco na nossa era. Então, graças a Nietzsche, uma nova fase da filosofia vai se iniciar, recuperando a partir do valor semântico, porque ele era filólogo, né? Ele tinha uma grande competência de interpretar os conceitos filosóficos e o significado da língua grega foi resgatado por Nietzsche. Então, ele faz uma revisão de todo o pensamento construído no mundo ocidental e ele apresenta uma crítica altamente destruidora, né? Então, é uma crítica movida à paixão e à reflexão. É um grande pensador. Com isso, a gente chega aqui do século XX, na era que nós estamos atualmente, no XXI, com a compreensão de que no século XX, 19 para o 20, né, nós temos a introdução de dois grandes sistemas de pensamento, que é o marxismo e a psicanálise. A união desses dois sistemas gera a escola de Frankfurt, veremos com muito mais cuidado ao longo do tempo. Ainda no século XX, nós temos a introdução da fenomenologia e do existencialismo, duas escolas, de certo modo, interligadas.
temos o surgimento da filosofia analítica com as obras de Ludwig Wittgenstein, que vai gerar um grupo de filósofos do Círculo de Viena. E também nos Estados Unidos, aqui então no pensamento americano, temos a introdução de uma escola chamada pragmatismo. Aqui nós temos um panorama da evolução da história das ideias até chegar na nossa época, né? Essas filosofias dialogam com toda a produção filosófica iniciada pelos gregos, né? Para usar uma metáfora oriunda do pensamento nietzschiano, eu trago o homem equilibrado em uma corda, num abismo. Nietzsche diz que assim é a representação da filosofia. O filosofar é uma atividade, digamos assim, metaforicamente de risco, porque é necessário muito equilíbrio e uma certa dose de coragem para atravessar o abismo. No entanto, mesmo Nietzsche, em um sentido poético, ele diz de modo muito alentador: e quanto mais me elevo, menor eu pareço aos olhos de quem não sabe voar. É uma reflexão que está no seu livro chamado Aurora, bem ali caminhando para o final do século XIX. Então, a filosofia é uma arte. É preciso coragem para estar diante do abismo, é preciso coragem para refletir. E, nas palavras de Nietzsche, assim como a reflexão alcança grandes voos, o ator também é capaz de realizar grandes voos através da sua arte. Então, eu apresento pequenas referências do que foi dito, né, do trabalho que eu tenho feito ao longo dos últimos 20 anos. Para a formação do ator, eu trago uma introdução básica, né, com essas obras. Algumas são mais difíceis, mas a maioria é de fácil leitura. Esse último aqui, Nadia Warburton, Uma Breve História da Filosofia, é um livro indicado para quem não tem nenhum contato com a disciplina. É uma leitura muito fácil e muito criativa, por sinal, que começa a abrir horizontes, né? E é claro que para uma formação específica do ator, eu vou trazer e apresentar referências mais sofisticadas, bem mais seletivas. Com isso, eu agradeço a atenção de vocês. Espero contar com a presença de todos para um próximo encontro, onde vamos abordar de modo muito específico, com detalhes, com dinâmicas, com pequenas demonstrações de construção dos ritos, a história de Dioniso. Por que que ele é a entidade primordial do teatro? E por que que Dionísio está relacionado à formação do teatro grego. Então fica o meu contato aí para vocês, a minha gratidão por ter compartilhado este momento e desejo uma ótima formação a todos. Muito obrigado, até breve.